Rádio Difusora de Alagoas. Preparado para a cobrança desse... Mais um Difusora amanhã na sua Rádio Difusora 960 no AM, não é mais não, Tati. Agora? Não, agora mudou. Se agora somos FM 93.3, de norte a sul de toda Alagoas. São 75 anos de muito sucesso no AM e agora FM. Agora 9h35, a partir de agora vamos conversar com a doutora Ana Carolina Pasti. Eu acredito que acertei o sobrenome dela. Ela é cirurgiã de cabeça e pescoço, Júlio Verde. Ela vai nos alertar a respeito da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Mês de julho, conscientização. Acima de tudo, prevenção, né, doutora? Bem-vinda. Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Exatamente, é conscientização, né? É um trabalho que é meio que de formiguinha e ao passar dos anos, o Júlio Verde ele tem tido uma divulgação em âmbito nacional cada vez maior, né? A gente tem pauta até dentro do Congresso Nacional pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, e a intenção é que a gente aumente o acesso da população, tanto para diagnóstico quanto para tratamento, capacitar profissionais, enfim. Eu perdi, infelizmente, uma colega de infância lá em Pernambuco, 46 anos somente, semana passada. O câncer dela foi de cabeça, e quando abriu, viu-se que a coisa era pior do que se imaginava, porque geralmente tem isso, infelizmente, né? Por que o câncer de cabeça vem de uma forma tão agressiva e violenta? É a colocação, está perto do olho, do cérebro, é o quê? Por que assusta tanto as pessoas e por que às vezes ele é tão letal? Isso é uma área muito compacta. Se a gente for comparar, por exemplo, o tórax e o abdômen, a dimensão é infinitamente maior, né? E tem uma coisa diferente. Dentro das cavidades do peito, do abdômen, a lesão está escondida. E quando é na área da cabeça e pescoço, ela está muito evidente, ela está ali. A gente não consegue esconder com a roupa, a gente não consegue esconder com a maquiagem, né? Então, está muito evidente. As lesões, na sua maioria, elas são diagnosticadas em estágios 3 e 4. A maioria dos pacientes. Então, significa o que esse 3 e 4? Estágio avançado. Por isso que são tão agressivas, porque estão num estágio de evolução da doença já mais na frente. Não é uma lesão pequenininha e inicial, né? Quais são os sintomas, doutora? Porque muita gente diz, fulano apareceu, tal, tinha tanta dor de cabeça, fazia tanto tempo, só tomava analgésico. É a famosa dor de cabeça ou não? São sintomas distintos? Isso, a depender da localização, vai dar sintomas diferentes. Caroços no pescoço que apareçam e não melhorem, são um sinal de alerta. Rouquidão persistente, então, eu estou rouco, 15, 20 dias não melhora, eu tenho que procurar um médico para começar a fazer essa investigação. Dificuldade para engolir, sentir dor ao engolir, sentir que tem alguma coisa ali que não está normal, né, que não estava ali antes. Tosse persistente, feridas na boca, na língua, na garganta. Então, tudo isso vai dar um sinal, chamar a atenção para uma lesão. E se a gente for parar para ver, são locais diferentes. Então, a gente tem pele... Pesquisar de onde vem, né? Isso, é meio que um quebra-cabeça. Juntar o sintoma do paciente com o exame físico e entender qual é o exame que precisa ser feito para tentar dar diagnóstico, né? Mas, realmente, às vezes não são sinais claros no início, não são. A dor de cabeça constante, ela é um alerta também? A depender da localização do tumor, sim. A área de fossa nasal, né, base de crânio, olho, não, às vezes foge até da localização da cabeça e pescoço dentro do cérebro. A gente não trata, quem trata essa área é o neurocirurgião, mas está dentro da cabeça, de certa forma. Doutora, aquele pessoal que a gente observa, que fica aquele caroço no pescoço, doutora, e convive com... A gente está olhando, incomoda tanto. Que situação é aquela, doutora? Então, podem ser lesões benignas e podem ser lesões malignas. A maligna está relacionada com o câncer. Podem ser lesões que cresceram ali, iniciaram ali, ou ser metástase. Uma lesão inicial, por exemplo, na garganta ou na laringe, que se espalhou para as ínguas do pescoço, para os linfonodos. Mas por que deixa chegar naquele estágio? Aí tem populações diferentes. As pessoas... A senhora já tratou o caso daquele? Com certeza, todo dia a gente recebe. Meu Deus. Pacientes que têm dificuldade de acesso, rede pública, diagnóstico. Aí vai crescendo, né?
Vai desenvolvendo crescendo, aquilo. isso e aquilo vai crescendo ao longo dos meses. Não são anos, são meses. É rápido. E tem a população que entra naquele estado de negação. Não quero ir ao médico, porque eu tenho medo de descobrir o que é. E se descobrir se eu vou tratar, se eu não vou tratar, se for câncer, o que é que eu faço? Mas a gente lida com essas duas situações. Porque para ele ficar daquele tamanho, aquele caroço, se eu posso assim colocar, não sei, um tumor, mas aquele surgiu pequeno. Doutor. Isso. Quando é muito pequenininho, muito miudinho, às vezes a gente não consegue palpar, sentir. Mas ele, ao longo do crescimento dele, ele vai dando dor local, desconforto. E aí, conforme ele adquire um certo tamanho, e a gente começa a palpar. Então, para ele chegar a ficar daquele tamanho muito volumoso, muito grande, ele chegou a estar menor do jeito que o senhor falou. Então, aquela pessoa, por que ela não procurou assistência? Ou ela procurou e não conseguiu? Um colega meu que eu conversava com a senhora antes de começar a nossa entrevista, ele está assim, ele viu o caroço, mas porque ele não sente dor na garganta, entendeu? Ele normal, deve haver normal. Só que ele viu crescer e foi para o médico e constatou que está crescendo, e aí ele já vai começar o processo cirúrgico. Se não cuidar, vai ficar também, né, doutora? Vai. Enorme, né? E assim, chega muito paciente em estágio avançado, às vezes que a gente não consegue mais operar. E aí tem que lançar mão dos outros tipos de tratamento, que além da cirurgia, a gente tem a quimioterapia, radioterapia, né? Mas que às vezes não garante uma cura quando está muito grande, muito avançada a doença. Geralmente se dá por qual motivo esse tanto de caroço? É a alimentação errada, agrotóxico aí, é cigarro, é bebida? O que agrava para que essas pessoas que já têm a predisposição genética tenham aí esses caroços que pode se tornar ou não maligno? Tati, então, se a gente for parar para pensar, quais seriam os fatores de risco? Por que eu desenvolvo, né, essas lesões? História genética, familiar, dependendo do tipo de tumor, com certeza interfere, mas os hábitos de vida, né? Principalmente o uso de cigarro indiscriminado e o álcool. Então, são dois fatores de agressão que, quando juntos, então, se eu fumar e beber, né? Se eu fumar sozinho ou beber sozinho, a minha agressão é menor, mas se eu fumar e beber, os dois, me aumenta muito mais potencialmente o risco de lesão. Geralmente acontece isso, é a bebida com cigarro. Isso. Aí, quais são os outros fatores? Uma prótese dentária muito antiga, que está mal adaptada e vai machucando aquela lesão da boca, né? Aquela área da boca vai formar uma lesão pré-maligna, maligna para chegar, né? A gente identificar, má higiene dentária, e aí a alimentação, né? A gente hoje consome muito enlatado, embutido, coisa muito processada. A gente não costuma comer o alimento in natura, né? Ou apenas cozido. Então, essa mudança também de hábito alimentar tem um impacto gigante no aumento dessa incidência de câncer na população. Quando se descobre de uma forma bem no início, né? A senhora citou os exemplos graves, fase 3 e 4, mas fase 1, digamos, ou 2. A chance de cura é quanto por cento? Então, é o objetivo do Júlio Verde, a gente pegar aquela lesão miudinha, né? é 100%. Então, quanto menor, mais fácil de resolver, cirurgia menor, né? Com um defeito funcional e estético daquela região da pele, da língua, da garganta, muito menor, e cura de 100%. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas detectem o carocinho lá no início. Além da prevenção, é detectar o mais cedo possível para a gente conseguir tratar rápido e curar o paciente. Agora, tem exame, doutora, para evitar o câncer de cabeça, de pescoço? Não existe um exame específico, né? O que a gente tem que ter é atenção para o nosso corpo e, sempre que puder, anualmente passar numa consulta com um clínico. O dentista também é um especialista que ajuda demais a fazer o rastreio dos tumores de boca e de garganta, né? Então, essa ida regular ao médico já ajuda bastante a gente a detectar. E aí, por exemplo, se eu tiver um aumento do volume do pescoço, eu posso inicialmente fazer um ultrassom de pescoço. Se eu tiver uma dor de garganta, eu posso fazer uma laringoscopia, né? Então, o exame é direcionado para a queixa do paciente. Eu conheço casos, eu tinha uma colega de trabalho, acho que a Alessandra vai lembrar, a Débora, que trabalhava principalmente fazendo transmissões em supermercado. Ela tinha uma voz rouca constante, mas ela era fumante. E a gente atribuía sempre ao cigarro, né? Existem pessoas que a gente vê aquele tipo de problema e sempre atribui a outro fato.
e nunca acha que pode ser algo dessa magnitude. Quando a senhora falava, eu já me apertava aqui, eu passava a mão no pescoço, eu já olhava o que, é que eu tinha aqui. Já começa a aparecer as coisas. Exatamente. Porque é silencioso. Então, realmente, o cigarro, ele é traiçoeiro, né? Então, o uso do cigarro ao longo dos anos vai levar um edema da região das cordas vocais, que vai transformar a voz, vai tornar essa voz mais grossa, com um timbre mais pesado. E aí, com o passar dos anos, podem aparecer A gente perdeu um colega nosso, Bartolomeu. Bartolomeu tinha uma voz maravilhosa, era fumante, bebia também. E teve o câncer na garganta. Infelizmente. Então, assim, para os tabagistas, uma ida ao otorrino regularmente deveria ser mandatório, né? Para quem fuma, para estar sempre rastreando. Se puder, claro que suspender o cigarro seria muito melhor. Doutor, melhor coisa, né? Esse Júlio Verde, né? Isso, qual é a situação hoje do nosso país? Enfim, isso tem aumentado? Preocupa os senhores profissionais? Sim, a gente tem anualmente aumento da estatística do câncer de cabeça e pescoço. E aí, para a mulher e para o homem, são tumores que têm incidência diferente, né? Mas a gente consegue entender que o impacto na população, na mortalidade, nas dificuldades para a gente fazer os tratamentos, né? Isso daí tem um impacto gigante para mim, para vocês, porque o impacto é o quê? Na sociedade. Então, se eu tenho uma pessoa que adoece, que vai para um hospital para fazer um tratamento, ocupa um espaço de tratamento, uma consulta, uma vaga hospitalar, um leito hospitalar, uma sala de cirurgia, se eu posso evitar que isso aconteça, né? Se eu posso diminuir a quantidade de pessoas, eu consigo dar o acesso a todo mundo de forma equitativa, que é o que o SUS preconiza, né? Eu consigo tratar de forma mais rápida quem chega. Então, quanto mais gente chega, mais difícil se torna da gente conseguir ser efetivo, porque a quantidade de especialistas no país é pouca e não aumenta exponencialmente junto ao número de casos. Então, a gente sempre vai ter um gargalo, né? Quando a gente vê a questão de qualidade de vida, a senhora cita cigarro, bebida, e essa poluição do ambiente? Pessoas que moram em cidades como metrópoles, que têm um fluxo enorme de veículos, pessoas que moram em regiões que não têm essa poluição tão grande no ar. Apesar de que a gente viu uma pesquisa da UFAO mostrando que, infelizmente, a poluição está em tudo que é lugar, né? Inclusive na Zona da Mata, né? Inclusive Zona da Mata, então, por conta das rodovias. E aí a gente se depara com isso. Quanto maior a cidade, quanto mais a gente está ali submetido às intempéries, né, das poluições, é maior. O número de câncer que a senhora tem, essa especialidade, é maior onde? É maior incidência? Na zona rural ou urbana? A gente recebe muito paciente dos dois ambientes, mas o paciente da zona rural, ele tem dificuldade de chegar ao médico. Então, a gente recebe um volume grande já em estágio avançado. A prevenção é mais difícil na zona rural. Ele tem muita dificuldade, mas eles têm hábitos de vida, tirando cigarro e álcool, melhores do que a gente que mora na cidade. Uhum. A história da poluição, com certeza, interfere, não só em câncer de cabeça e pescoço, em pulmão, Sim, em outras coisas, né? Mas os hábitos de vida moderna da cidade grande se tornaram muito ruins e vêm piorando, né? Porque, por exemplo, a gente vai comer uma sopa, tem, sei lá, ali dentro eu vou botar o quê? Um enlatado, um embutido, ou fazer uma refeição. A pessoa do interior, ele tira da terra, cozinha e come, né? Então, a alimentação, às vezes, é um pouco melhor. Mas o cuidado e o acesso é difícil. Então, hoje, do interior, eu recebo mais gente, né? E a gente vê que eles têm muita dificuldade de chegar, que isso é que tem um impacto gigante. Agora, doutora, e com relação à classe social, questão de crianças, adultos, idosos e financeiramente, como é o público atingido? O nível socioeconômico, ele impacta diretamente, né? Então, se eu tenho dificuldade de comer bem, né, de me alimentar bem, de ir regularmente a um profissional de saúde, eu vou ter dificuldade de detectar precocemente. E aí tem a outra questão. Hoje em dia, a pessoa que tem pouco dinheiro, ela não come uma fruta, ela come o processado, né? O salgadinho, o biscoito, que também torna uma refeição muito mais pobre nos nutrientes que a gente precisa para prevenir o câncer, né? A incidência em crianças não é grande, né? É maior no adulto, principalmente o adulto perto do idoso, a faixa etária de 50, 60 anos, e que vem se transformando.
Hoje a gente tem um aumento na incidência do câncer de tireoide em mulheres Esse meu jovens. colega ele tem mais de 60 anos. Isso. Chegou agora na garganta dele. E tem um outro fator que é a presença do vírus HPV, que vem trazendo casos que a gente só recebia em adultos e idosos em fases mais avançadas de vida, a gente está recebendo pacientes mais jovens, porque o vírus HPV ele transforma aquela mucosa, faz uma agressão maior, além do cigarro e do álcool, trazendo essa transformação maligna mais cedo na vida da pessoa, homens e mulheres. Não tem assim um número? Eu acho que a estatística para orofaringe, né, faringe, garganta, laringe, boca, é maior para homens. O câncer de boca é mais em mulheres do que homens, mas garganta é mais em homens. Tem explicação para isso, doutor? O cigarro e o álcool. Cigarro e o álcool, né? As mulheres, a gente tem que reforçar a questão do sexo oral com preservativo e a vacinação, mesmo que já tenha passado de 20, 30 anos contra o vírus HPV. É possível de fazer e ajuda a prevenir o aparecimento dessas patologias. Quando a gente se depara com esses números, né, que nos assusta cada vez mais, câncer de boca, câncer de garganta, na cabeça, a gente tem, pelo menos assim dentro da expectativa da ciência, um avanço na medicação, nos tratamentos, que vai fazer com que aumente a chance dessas pessoas sobreviverem? Isso, hoje em dia, a gente tem 3 modalidades de tratamento, né? Cirurgia, radioterapia e quimioterapia. As técnicas cirúrgicas avançaram, a gente tem cirurgias menos mórbidas hoje em dia, e a associação entre essas técnicas, entre cirurgia, radioterapia e quimioterapia, também se tornou melhor. Medicações novas existem, mas para casos mais avançados em cirurgia de cabeça e pescoço. Então, eu não consegui tratar com cirurgia, com a quimioterapia e radioterapia básica, a gente vai lançar mão de medicações mais avançadas para tentar controlar aquela patologia com estudos com bom resultado. Mas o que é que a gente entende? Né? Que, principalmente para a população da rede pública, às vezes a gente não consegue acesso a tudo isso. Então, a gente vai ter aquilo que a gente sempre teve, o feijão com arroz. Que isso tem um impacto também na mortalidade. Então, se eu não tenho aquela medicação avançada na rede pública, né? O que é que aquele paciente vai fazer? Às vezes a gente não consegue fazer mais do que está fazendo. E isso é a maior população que a gente recebe em consultório, em ambulatório, é o paciente SUS. Cabeça, pescoço e câncer está muito ligado a essa história da questão socioeconômica, a dificuldade de ter um convênio, né? Então, realmente tem uma associação entre tudo isso que a gente vê que faz diferença, né? Um acesso rápido a uma cirurgia, ou então uma cirurgia com um aparelho específico que na rede pública a gente não tem, né? Então, a gente briga muito para melhorar os serviços públicos também, por conta disso. Quando a gente se depara com esses números, a gente vê também que nem sempre essas pessoas têm um acolhimento no seio familiar. Qual é a importância no pós-operatório ou durante o tratamento para as pessoas que têm um apoio da família ao lado dela? Eu acho que são pacientes que terminam tendo resposta melhor ao tratamento, tanto antes de começar o tratamento. O acolhimento, né? Isso. Às vezes a gente vê um atraso em realização de exames, porque você explica, você tem um assistente social para ajudar, então, uma equipe multidisciplinar também ajuda a gente, além da família, né? Mas, às vezes, aquele paciente sai dali, daqui a um mês ele volta e não fez nada, porque ele não conseguiu entender. E não entendeu porque o momento é difícil, não entendeu, às vezes, porque não tem condição de entender mesmo. E aí, ter um familiar junto para tocar aquilo, além do apoio emocional. O apoio emocional durante o tratamento e no pós-tratamento são extremamente importantes. Porque, às vezes, você precisa de uma pessoa no dia a dia para lidar com um dispositivo, tipo uma gastrostomia ou uma traqueostomia, que a pessoa sozinha, o paciente sozinho não consegue lidar, para fazer uma medicação, para fazer uma comida, né? Então, assim, ter uma família, ter alguém em torno que consiga dar apoio emocional, físico, no cuidado, faz total diferença. Total diferença. A resposta é melhor. Eu vou lhe dar um exemplo de uma conhecida minha. Ela é advogada, inclusive. Eu disse que eu estou dizendo a profissão para as pessoas entenderem que não é somente a questão cultural, a pessoa que tem menos instrução. Ela sentia um incômodo no estômago, aí fez alguns exames, foi no médico, aí toma aquele remedinho, passou e deixa para lá.
guardou os exames, sem olhar o que era. 4 anos depois, voltou a ter incômodos, voltou a ter problemas e tudo mais. E aí, quando vai, o médico diz, você não foi recentemente e tal? Ela disse, lá atrás eu fui, então traga os exames lá de trás. Mas já tem 4 anos, eu quero saber. Trouxe. Fazia 4 anos que ela tinha um pequeno câncer. Acho que sei lá quantos milímetros que era. 4 anos já, estava guardado dentro Bem dela. avançado já. E assim, alguém que se preocupa com o trabalho, se preocupa com a família, mas não tem preocupação de retornar ao médico com o exame. Hoje a gente sabe que os laboratórios, agora, eu digo pós-pandemia, né? A gente já viu um avanço, tem muitos médicos que já pedem para o link direto para ele já consegue abrir o exame e já vê. Isso nos últimos 2 anos. Antes a gente não tinha isso. A gente sabe, a senhora sabe, é da área de saúde, sabe bem disso. Hoje não, hoje o próprio médico já manda o link para mim que eu consigo abrir o exame. Só que isso veio da pandemia para cá. O dela tinha 4 anos e não teve isso. E ela já estava com a doença guardadinha há 4 anos. Então, hoje já está no estágio que só misericórdia, né? Isso. Então, assim, tem a parcela do médico, do profissional de saúde no diagnóstico, no tratamento, mas o paciente e quem está ao redor, que às vezes a gente sabe que tem gente que não tem ninguém ao redor, é só, né? Então, assim, estar ali monitorando e querer ir atrás, porque às vezes ela recebeu o resultado, ela não quis ver, ela não queria saber o que era. Né? A negação é muito forte em algumas etapas no início da doença. Mas, assim, ela perdeu um tempo importante, precioso para ela. E esse tempo é o que a gente preconiza em relação a tratar. Né? O tempo, ele é ouro para o paciente oncológico. É uma pena mesmo ela ter guardado. Demorado, né? Tanto. E esse tempo todo, só para concluir, Marcelo, esse assunto, um fator também relacionado a isso, doutora, é que as pessoas, às vezes, elas nos tratam, por exemplo, um irmão, uma mãe, um pai, que a gente pega no pé para ele fazer o exame, pega no pé para ele cuidar daquele sintoma, às vezes ele é agressivo, ele não quer, deixa para lá, quando eu quiser eu vou lá. Então, nem sempre dá para a gente colocar aquela pessoa embaixo do braço e levá-la para fazer. Não, aí, assim, é onde entra psicólogo, assistente social. E tem pacientes que vão meio que obrigados mesmo, quando a família está em cima. E também tem a família que, quando identifica que tem, né? Meu pai tem um câncer, abandona. Aí é outra coisa. O serviço social chega junto. Né? Então, assim, a equipe multidisciplinar não é só para tirar o tumor, ela serve para essas situações, né? Mas, assim, muita gente com negação e, às vezes, quando chega para a gente num momento que, às vezes, o que a gente pode fazer é muito pouco, né? Isso é que é muito frustrante, é o mais triste de lidar com o paciente oncológico, saber que lá atrás a gente poderia ter feito diferença. Esse poderia ter feito diferente quando ele procura, né, um especialista, um médico, para a cura do início, doutora. E aí cura, volta esse câncer do cabeça-pescoço. Isso, toda vez que possibilidade de voltar? Qualquer tipo de câncer. Quando a gente trata, a gente pós-tratamento vai averiguar se realmente sumiu, né, independente do que fez, e vai continuar em acompanhamento. Então, a gente vai ficar fazendo exames de rotina para acompanhar e as consultas, porque existe uma chance, a depender do tipo do tumor, de retornar. E se retornar e a gente conseguir detectar precocemente, a chance maior da gente conseguir resolver é exatamente nesse iniciozinho. Então, assim, ao longo do resto da vida, praticamente, a pessoa vai ter que ficar monitorando isso. Exemplo disso a gente vê aí, Ana Maria Braga já teve vários e, graças a Deus, está curada, né? Vai e volta, vai e volta. Já tirou de tudo. Estamos conversando com a doutora Ana Carolina Pátio, ela é cirurgiã de cabeça e pescoço, estamos falando a respeito do Júlio Verde e os assuntos alusivos ao diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Vamos dar um intervalo, ela precisa beber água, molhar essa garganta. Isso, é verdade. Vai nutrindo e já a gente volta após o intervalo. 10h02, estamos recebendo a doutora Ana Carolina Pátio, ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço, e estamos falando a respeito do Júlio Verde, o alerta, né? Quanto mais precocemente se descobre, melhor. Estávamos falando a respeito da importância do papel da família, que chega junto, que leva, e aí a senhora citou o caso de alguns que recebem o diagnóstico e a família abandona.
Isso se torna mais difícil da gente conseguir a adesão ao tratamento do paciente e até ele acessar os exames, porque a gente entende que, em alguns casos, o paciente chega muito debilitado. Tem pacientes que internam e não conseguem ir embora porque não tem apoio familiar, né? Continuam no hospital por meses até terminar o tratamento ou então evoluir com um desfecho negativo, né? O óbito. Mas a família é um fator muito importante para a resposta ao tratamento, com certeza, realmente. Doutora, no caso do câncer, né, cabeça, pescoço, para a senhora, né, doutora Ana Carolina, qual é o estágio que chega para a senhora? A senhora é cirurgiã, né? São estágios 3 e 4. São os estágios mais avançados. A exceção é o estágio 1, o estágio 2, os estágios iniciais, que a gente gostaria que fosse o inverso, né? E às vezes então, quando o chega paciente... para a senhora já é processo já é caso sério, né? Cirúrgico. Em alguns casos já não são mais cirúrgicos, né? E aí a gente tem que pedir apoio aos outros colegas, oncologista clínico, radioterapeuta, para lançar mão de outros tipos de tratamento. Quando a gente se depara com esse tipo de situação, e quando que a senhora já trouxe esse dado, que acima dos 50 anos é a maior incidência, né? Mas quando é criança, a chance de cura é mais rápida, é melhor? Depende muito do que a criança tenha. Vamos lá, um linfoma, né? A resposta ao tratamento vai depender do tipo do linfoma, mas na maioria das vezes tem uma resposta boa. Em criança, outros tipos de tumor de cabeça e pescoço, em qualquer tipo de tumor, na verdade, eles são mais agressivos, né? Provavelmente de mutação celular, mutação genética. E aí, o tratamento, por vezes, é muito mais pesado, porque a criança não aguenta da mesma forma que o adulto tratamento. E a chance de resposta, por exemplo, nos linfomas, ela é boa, mas tem outras situações que não. Por exemplo, melanomas, né? A resposta. Então, às vezes, não chega... Dependendo do tipo do tumor, às vezes não consegue nem alcançar a adolescência, né? Então, mas a gente não recebe tanta criança quanto adulto. No início da conversa, em que a senhora respondendo a pergunta da nossa Tati, com relação à dor na cabeça, a região da cabeça, né? Qual é que região da cabeça? Lugar que dói? Para a gente começar a identificar. E que frequência, né? Não é tanto na parte mais alta, né? A gente tem alguns sintomas de tumores de órbita, de olho, que vai ser a dor ocular, a dor na região orbitária, dores em área de boca, de fossa nasal, ou da parte mais baixa, junto da mandíbula, no pescoço. A parte de cima, a gente tem que investigar outros processos, que às vezes a gente pode ter uma desregulação de pressão, né, um pico hipertensivo, a gente pode ter enxaquecas. Então, às vezes, não é tão fácil, não, de fechar diagnóstico só por uma dor de cabeça. A gente tem que investigar tanta coisa até chegar num tumor, né? Mas dores em região mais baixa vai chamar a atenção para aquela região específica, tipo um tumor na fossa nasal, a dor vai ser na face e na parte da cabeça mais alta, a dor na órbita, né? A dor na boca. Então, a cabeça é uma região que tem muita coisa para a gente pensar. Verdade. E atingir, inclusive, o cérebro, porque tudo uma... Está tudo muito junto. Uma engrenagem lá dentro, né? Para saber onde é que está surgindo nesse pequeno tumor. E aí, às vezes, a gente precisa lançar mão de uso de tomografias, né? De ressonâncias, para poder identificar o local exato de onde está a lesão. Hoje em dia, os jovens estão trocando, ao invés do cigarro, o vape. Isso. Que, além de trazer aí um pulmão de pipoca, né, que já tem essa síndrome do pulmão de pipoca, mata bem mais rapidinho. Isso. Né? É pior do que o Covid. Vamos lá. É pior do que o Covid. Fale-nos a respeito. Não tem estudo em larga escala ainda, porque é uma coisa muito nova. No Brasil não tem liberação oficial para comercialização, né? Mas a gente encontra na esquina. Isso é verdade. Não, foi uma febre agora nas festas juninas. Isso. E o pior é que o camarada tá lá fumando aquele infeliz do que ele vape e pega todo mundo que tá do lado dele. E a gente não sabe se é só nicotina que tem ali dentro, sim, né? Porque pode ter qualquer coisa. O cara bota... Até para viciar, né? Saborizar, para saborizar, porque tem de menta, de não sei o que. Eu disse, minha gente, eu nem sabia que tinha tanto... Sai dali é qualquer coisa Isso é preocupante. Todo mundo fumar junto. Mas se a gente for pensar no efeito deletério do cigarro, associando com o vape, além da história do pulmão, né? Aquilo, quando entra no pulmão, não sai mais. Eu tive um caso de um adolescente no hospital particular que tinha 12, 13 anos, foi entubado e não conseguia mais extubar.
De tanto 12, vape que fumou. E a 13 mãe e o pai não 12, sabiam. 13. Então, assim, é um negócio que me chamou muita atenção e pela facilidade, né, do acesso. A gente acha no meio da rua. Mas pensando do ponto de vista oncológico, associado com a nicotina, existem estudos em desenvolvimento para o câncer de cabeça e pescoço e a gente sabe que não tem um efeito benéfico. Só que quando a gente para pensar no cigarro, o cigarro industrializado, né, o álcool, não tem só nicotina. A gente vê que tem muitos fatores ali dentro daquele cigarro, né, outros componentes que terminam lesando a mucosa também. Então, se a gente for parar para pensar e tem gente, é melhor eu fumar o vape do que eu fumar o cigarro. Não. É melhor não fumar nada. Melhor não fumar, infeliz. Mas, de certa forma, eu acho que o efeito em mucosa, dentro da boca, da garganta, é menos agressivo para o vape. E a outra coisa que é importante no uso do vape, você fuma 1, 2 cigarros ao dia, tem gente que usa o vape 10 vezes ao dia, você perde o controle, né? Então, assim, às vezes a ingestão da nicotina, né, o contato com a nicotina é muito mais potencializado com o uso do vape do que com o cigarro normal. Então, vai ter que quantificar a quantidade de frequência de uso. E aí, mas, assim, existem estudos em desenvolvimento para isso. A gente ainda não tem tempo suficiente, né, para a gente ter certeza de qual é o efeito aqui dentro do Brasil em relação a isso. A gente tem dados sobre bebidas alcoólicas, mas vamos lá. Bebida alcoólica, o álcool em si, que está dentro da cerveja, é tão nocivo quanto o álcool que está dentro do vinho? Vai depender da concentração de álcool na bebida, né? Então, uma bebida com concentração de álcool maior vai ter um fator de agressão maior. Além do uso, a gente tem que entender isso. E quantas vezes se ingere durante a semana, a quantidade que se ingere, a gente entende que o destilado ele é potencialmente mais lesivo, né, nocivo. E quem bebe, não bebe uma vez no ano, né? Que leva a esse tumor. Às vezes a gente tem ingestão diária de cachaça, né? Dessas bebidas destiladas mais acessíveis economicamente. A famosa dose, né? Bebe, depois do almoço, vou lá e bebo a minha dose. Tem gente que faz isso e acha que não é alcoólatra. Isso. E aí, ao longo de anos, que a gente vê 20, 30, 40 anos da ingestão do álcool, às vezes não é diário, às vezes é mais final de semana, mas ingere muito volume naquele momento. Mas o tipo de bebida, quanto mais concentração de álcool, né, maior grau alcoólico, pior a bebida. E outra coisa, Tati, eu vi uma matéria, inclusive, com ele falsificado. O uísque, o que vai nas boates, em show, Os paraguaios. não é dos paraguaios. O camarada tomando aquilo, achando na festa, empolgado, conversando, não sabe o veneno que ele está consumindo ali. Isso, porque às vezes é álcool puro ali dentro, né? Porque eles rompem Não é nem um lacre. álcool cereal, né? Não é. Não é a bebida mesmo que está ali no rótulo, né? Aí, aquilo dali deve ser muito pior. Com certeza. Eu sei que a senhora tem já, inclusive, cirurgia marcada. É A gente tem que verdade. liberá-la. Então, da minha parte, eu gostaria que a senhora São poucos trouxesse. especialistas e a gente está como aqui no estúdio. Já ela tem uma cirurgia marcada. Então, doutora, eu gostaria que a senhora mais uma vez trouxesse a lembrança. Do Júlio, né? A importância do Júlio, exatamente, e também da prevenção. E trouxesse aqueles dados que a senhora trouxe lá no início, dos cuidados que a gente tem. Vem lá uma rouquidão, vem lá não sei o quê, tarará, aqueles sintomazinhos para a gente ficar de olho. Isso. De olho. O Júlio Verde, mais uma das cores do ano, né? Porque são tantas cores no ano. Eu escutei uma pessoa falar isso ontem, eu achei muito engraçado. Eu disse, é verdade. Todo mês tem uma cor. Acho que Júlio tem o verde e o laranja, é cor do Brasil, Sim, né? isso é. O Júlio Verde traz para a gente sinais de alerta, como a gente pode identificar precocemente essas lesões, né? Então, é a rouquidão, que não melhora, né? Tosse também, falta de ar, dificuldade para engolir, né? Isso não é normal. Perda de peso muito rápida. Em 2 meses eu perdi 10 quilos. Ninguém Não tá certo. fazendo dieta, nem uso dessas medicações novas muito chiques. Não, isso está errado, né? Uma pessoa que pesava 80 quilos chegar num consultório com 40, né? Caquético, né? De Então, repente, né? isso. Então, não tem uma razão que me justifique. Feridinhas na pele que vão crescendo ao longo do tempo, né? E às vezes sangram, doem. Você passa uma pomadinha, não cicatriza. Isso também não é normal. E aí, dentro da boca e dentro da garganta, né? Sempre que a gente puder, a gente se examinar, né? Abrir a boca na frente do espelho na hora de escovar o dente. Minha língua está normal, né? Porque lesõezinhas ali, pequenininhas, às vezes são lesões iniciais. E eu posso, com uma cirurgia muito rápida e simples,
às vezes uma ida ao dentista resolver aquilo ali e acabou, né? E a outra coisa é a história da mudança de hábitos de vida. A gente entende que nem sempre é possível fazer tudo o que a gente fala, mas assim, o uso de protetores solares, a gente ter sempre o cuidado da hora de sair ao sol. Todo mundo precisa do sol. Todo mundo precisa do sol, ninguém é vampiro, né? Mas a gente ter o uso consciente, a saída consciente, né? Além disso, melhorar a escovação dentária, a ida ao dentista. Quem usa a prótese dentária, sempre que puder, tá olhando se aquela prótese não está mal adaptada, não está causando algum machucadinho, né? E aí a alimentação, comidinhas sempre que possível, mais naturais possíveis, com fibras, né? Verduras, legumes, frutas. E os principais fatores de risco hoje, que a gente vê que tem a maior associação, o álcool, o cigarro e o vírus HPV. Então, para o vírus HPV, vacinar. A gente já tem liberação das crianças a partir de 9, 10 anos. Então, vacinar o mais cedo possível nossas crianças. Porque quando elas chegarem nessa faixa etária, elas não vão desenvolver doença associada ao HPV. Dor de ouvido, doutora, quer dizer alguma coisa também? É a limpeza que precisa? Pode ser tanta coisa, né? Então, mas pode ser sinal de um tumor. Uma lesão no pescoço que invada um dos nervos. E isso é um sintoma. É um sintoma. E aí, no fim das contas, de forma geral, é mudar o estilo de vida e tentar detectar o mais cedo possível para a gente conseguir tratar e curar aquela pessoa acometida. Eu agradeço, gente, pela oportunidade, pelo acolhimento, foi um bate-papo legal. Com certeza, esclarecedoras, como sempre, aos costumes da nossa difusora, doutora. O espaço aberto aqui. Eu sei que a sua agenda, né? É cheia. É cheia. Mas tendo espaço, volte aqui. Eu venho. Nosso muito obrigada e até a próxima. É isso. Conversamos com a doutora Ana Carolina Patti, ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço. A gente falou do Júlio Verde, principalmente na prevenção. E incentivamos aqui, junto com ela, o diagnóstico precoce, tá? Cuide-se. Melhor ainda.